E eu te fazer uma pergunta, um católico pode ser maçom? Não, existe vamos dizer, uma bula papal, creio que é de 1780, qualquer coisa, que depois foi confirmada pelos papas seguintes. Se o sujeito entra na maçonaria, ele está automaticamente excomungado. Quer dizer, porque a igreja não acertou as dificuldades dela com a maçonaria até hoje. Já tentaram, já houve vários encontros, vários congressos, mas não acertou até hoje. E se não acertou até hoje, não somos nós que vamos acertar. Vamos rezar para que tudo dê certo, entendeu? Porque eu acho que essa briga é um negócio altamente destrutivo, tá certo? Sim. Existe muita conversa a respeito muita lenda a respeito disso, né? Do cara que entra e tal, essas coisas, mas não tem nada a ver, né? O cara que entra, ele pode ter uma religião, mas não... Não, você pode ser um cristão, por exemplo, nas igrejas protestantes, algumas têm objeções contra a maçonaria, outras não têm. E também existem milhões de direções diferentes na maçonaria, o que o pessoal pensa, né? Tem uns camaradas idiotas teóricos da conspiração que pensam assim, que isso é tudo como se fosse uma pirâmide, tem um nego lá em cima que manda, uma comissão 2 ou 3 que manda, e os outros tudo obedece, assim, e é um bloco monolítico. Isso é uma loucura, a maçonaria é um saco de gato, existem milhões de correntes lá dentro. Tanto que, se você ver ao longo da história, já apareceram, dentro da maçonaria, aparecia uma outra organização secreta que penetrava na maçonaria e dominava lá umas quantas lojas e fazia bagunça lá dentro. Tem o famoso livro do John Robinson, Proofs of a Conspiracy, um livro do tempo do George Washington, né? Mostra que o pessoal dos Illuminati tinha entrado lá numas quantas lojas e tomou, né? Quer dizer, se a maçonaria fosse um bloco monolítico, tá certo? Isso jamais poderia acontecer. Tá certo? Então, esse negócio que os caras mandam no mundo e tal, tudo isso é besteira, ninguém manda no mundo. Tem gente querendo mandar. Você vai ter esse pessoal, por exemplo, do Council on Foreign Relations, eles são os caras mais poderosos que tem nos Estados Unidos. Eles tentam mandar, mas toda hora dão com o burro na água. Quem manda no mundo é Deus, tá entendendo? Agora, organizações humanas, elas simplesmente tentam mandar. Esse negócio do governo secreto, por exemplo, esse Armindo Abreu, que é uma besta quadrada, né? Que ele é tão burro que ele diz que os meus artigos de 1999 foram plagiados do livro que ele publicou em 2005. Quer dizer, além do que eu digo, é totalmente diferente do que ele diz, né, ainda tem esse pequeno problema das datas. Mas ele acredita, existe o poder secreto, né, o poder que manda no mundo, etc. Não manda merda nenhuma, entendeu? O que existe é uma competição, tem uma briga de foice no escuro. E dentro da maçonaria, as grandes brigas se dão dentro da maçonaria. Se você vai ver a nossa proclamação da República, foi uma briga interna da maçonaria, uma parte queria isso, uma parte queria aquilo, que resultou? Partiram pro pau, né? Então, a maçonaria não é um bloco monolítico, existem muitas. Isso aí é como o Islã, tá certo? Você tem 1001 correntes lá dentro, tá certo? E a gente não existe pode um papa. Como é? Não existe um papa, né? Não existe assim um líder. Não existe, mas na igreja geral, católica, que tem papa também é um saco de gato, né? Cada um fala o que quer, a igreja brasileira inteira é esquerdista, né? Então, você entra numa igreja aqui nos Estados Unidos e entra numa no Brasil, parece que são duas igrejas diferentes. É a mesma igreja católica, apostólica romana, só que aqui é bem parecido ainda com o pré-conciliar, mas aí no Brasil é todo mundo teologia da libertação. É a CNB do B, como dizia o Meira Pena. Alô? Alô, quem é? Olá, André, tudo bem? André, tudo bem? É o seguinte, desculpe, não tem muito a ver com o assunto que o senhor estava falando, mas eu vou... Aqui vale tudo, pode falar o que quiser. Tá bom, obrigado. É o seguinte, é que eu tenho um grande amigo meu que entrou para a maçonaria agora, e o sujeito tá muito estranho, tia. Eu tô preocupado com o cara, porque... Não, é sério. Um olhar diferente, assim, até. Tudo que a gente fala, o cara acha que é bobagem, e uma coisa relativista, assim, total. O cara era um cara católico, tudo. Agora tá. Tudo não. Nada é verdade tá uma coisa horrível. O cara pode ficar burro, assim, não precisa entrar na maçonaria, não. Pois é o que eu digo pra ele, mas... Assim, eu conheço muita gente que tá na maçonaria, muito católico, embora... Vamos dizer, oficialmente isso seja irregular, mas eu conheço um sujeito sinceramente católico que está lá na... E como é que fica isso? Muita gente, vamos dizer, que luta pela pacificação aí de maçonaria e igreja católica, e acho que eles estão certos, eu acho que é isso que tem que fazer mesmo. A maçonaria fez muita merda na história do mundo, muita mesmo, sobretudo no México. O governo maçônico que teve no México, um governo esquerdista pra caramba, que matou padre que não acabava mais. Tá certo? Na Espanha também fizeram muita merda.
Porém, quando você vê os Estados Unidos, que é a maior nação cristã do mundo, também foram os maçons que construíram. E aqueles maçons eram tudo cristãos. Então, eu acho que é um meio a meio. Eu acho que a maçonaria é uma coisa demasiado enorme, né, complexa, para a gente poder fazer um julgamento integral. Eu vejo que também, né, os estudiosos do negócio dizem que existe uma diferença muito grande entre a linha francesa da maçonaria e a linha anglo-saxônica, que deve existir mesmo. Porque aqui, durante a maior, não só na fundação, como ao longo da história americana, não fizeram nada contra o cristianismo, ao contrário, só o ajudaram a crescer. Dizem que hoje, né, tem gente que atribui essa campanha anticristã que tem aqui à maçonaria. Mas também não acredito não, porque isso contraria toda a história americana. Pois é, porque o que ele me disse é que inclusive tem padres que participam lá desses negócios. Isso não pode, padre entrar na maçonaria não pode, padre entrar na maçonaria está excomungado. Quer dizer, oficialmente o católico não pode ser maçom, mas o protestante pode. E nós não podemos negar que tem, dizer que o protestante seja cristão. E outra coisa que é uma coisa que é me irritar, é nego de uma igreja cristã falando mal da outra, o católico falando mal do protestante, o protestante falando mal do católico, do ortodoxo. Isso para mim é tudo uma viadagem imperdoável, tá entendendo? Tem que parar com isso. Não entendo nada desse negócio de maçonaria, mas ele me falou, por exemplo, que veio um cara de Cuba aí falar uns negócios aí para eles. Que a maçonaria levou um cubano para falar? Pois Cuba lá? É. Essa loja maçônica é uma bela bosta. Pois é, o que tem a ver? Diz o nome da loja. O cara até falava do Fidel Castro tá falando agora. Olha, quer saber o seguinte? Eu vou contar um detalhe. O Fidel Castro, ele ao contrário de todos os demais regimes comunistas, ele não perseguiu a maçonaria. Ele não fez nada contra a maçonaria cubana. Mas foi o único. Porque, olha, por exemplo, eu morei na Romênia. A maçonaria romena inteira estava na cana, você está entendendo? E pior, tinha um sujeito que é o grão-mestre da maçonaria, depois descobriram que ele que era o agente lá da Securitate. Securitate é a KGB romena. Era ele que era o agente da Securitate que dava os amigos. Foi tudo parar na cana. Entendeu? Quer dizer, a maçonaria lá sobreviveu, não se sabe como. Agora, em Cuba, de fato, o Fidel Castro foi mais esperto, né? Como ele sabia que nos Estados Unidos tem muito maçom, então ele decidiu não arrumar briga com a maçonaria. E o Lula não é maçom também? Olha, pelo que eu sei, eu acho que é. Eu acho que ele é, eu acho que o FHC é, eu acho que no Brasil todo mundo que está na política é, de algum modo. É isso? Mas eu não acompanho as atividades da maçonaria brasileira na atualidade. Eu sei, vamos dizer que no Império, portanto, todos os fundadores do Império eram maçons, tá certo? Também sei que depois, quando veio a República surge em parte de uma aliança entre uma fração da Igreja Católica e uma fração da maçonaria. Que estavam os dois, a Igreja estava muito brava com o imperador, porque o Império foi uma fase de muita perseguição contra a Igreja. Né? Os nossos imperadores eram, como é que diz, eram maçom do B, você tá entendendo? Eles eram anticatólicos pra caramba. Então, a Igreja foi muito sufocada no Brasil durante o Império. Então, a República foi a salvação. Para proclamar a República, então, uma pala da maçonaria que estava brava com o imperador se aliou, né, com a Igreja. Tanto que a Igreja no Brasil só veio a ter liberdade mesmo, poder, por exemplo, abrir novos monastérios, abrir escolas, etc., quando veio a República. A República salvou a Igreja no Brasil. Né? Também tem muita gente que fala, não, o Império era melhor. Sob certos aspectos era melhor, sob outro era pior. Você vê, quando começou, por exemplo, no tempo da independência, mais ou menos em 1800, havia 3.000 monges no Brasil. Quando terminou o Império, sabe quanto tinha? Tinha 8, porque eles não deixavam abrir monastério, não deixavam, como é que dizer, o superior da ordem vir aqui, né, fiscalizar. Em suma, fizeram tudo para a Igreja virar uma bagunça. Então foi a partir da República que começaram a surgir as escolas católicas. Então tudo isso aí, a gente não pode jogar em bloco não, viu? Não se uma quantidade, ou como a Igreja Católica, ou como a maçonaria, não se pode jogar em bloco não. Porque são entidades na qual você tem uma imensa oposição interna e que são entidades que não têm um programa político determinado. Não é que nem o Partido Comunista, que tem um programa unificado. Tá, né? Isso é a mesma coisa que você julgar o Exército Brasileiro. Lá tem desde santo até filha da puta, tem tudo. Né? E tem alguma coisa que eu possa ler sobre esse assunto, assim, que o senhor possa me recomendar? Olha, sobre a maçonaria no Brasil, existe a famosa
a participação da maçonaria no Brasil, você pode ler a famosa história dos fundadores do Império no Brasil, do Otávio Tarquínio de Souza, ela tem muitos dados sobre isso. Tem gente aí que escreveu sobre... Tem o famoso livro do Gustavo Barroso, que era contra a maçonaria. O Gustavo Barroso tem um monte de informação, mas não entendia merda nenhuma, era completamente louco. Né? Então é uma pena, o sujeito estudava, quando para estudar, mais maluco ficava. Então, né, ele ajudou, tinha até aquele negócio de ter uns malucos lá do interior do Nordeste, que faziam rituais satânicos lá de matar a criancinha, da pedra do... o famoso caso da Pedra do Reino, né? Que eram uns camponeses, analfabetos, lá no meio do sertão, né? Inventaram um rito satânico que mataram as crianças, e ele achou que era uma conspiração maçônica. E essa história... também maluco. E essa história, essa coisa de satanismo com maçonaria, isso também é bobagem, esse negócio? Como é o negócio? Essa coisa de satanismo com maçonaria, isso tem alguma coisa ou é besteira também? Não, já houve sessões da maçonaria comprometidas com isso, porque você vê, maçonaria, assim, uma loja não sabe direito o que se passa na outra, né? Então é fácil você entrar lá e fazer uma bagunça. Não teve o famoso caso dos Illuminati, aquela seita, essa satânica, assim, fundada pelo Adam Weishaupt na Alemanha, né? É uma seita satanista, feita para destruir todas as religiões do mundo. E a primeira coisa que eles fizeram foi se infiltrar na maçonaria. Quem foi que denunciou isso? Os maçons. Um sujeito chamado John Robinson publicou aqui o livro Proofs of a Conspiracy, mostrando que os caras estavam entrando na maçonaria para usá-la para isso. E a coisa chegou até o conhecimento de George Washington, né? Que era um cara importante da maçonaria americana. E ele disse, tem aí uma carta dele, dizendo, eu espero que essas ideias não entrem aqui, como entrar na Europa. E eu acho que não entraram não, porque nos Estados Unidos não houve perseguição anticristã nos Estados Unidos, isso começou nos últimos 20 anos. Que só de pensar como é que as coisas são no Brasil, né, eu fico assustadíssimo, porque... Não, pode ter certeza, o Brasil tem... Olha, a maçonaria fez grande merda e grandes coisas também, fez coisas ótimas pelo próprio Brasil. Né? Inclusive, vamos dizer, assegurar a liberdade para a igreja depois do advento da República. Não se pode reclamar que ela tenha feito isso.